Olá, sou professora Débora Fontes. Estou aqui para falar com vocês sobre a neuropsicopedagogia. O que é a neuropsicopedagogia? O que é o conceito de neuropsicopedagogia? Vamos lá? A neuro, ela é uma ciência transdisciplinar aplicada à educação, passando pela psicopedagogia e tem como central o estudo a neuroaprendizagem. Por que eu falo neuroaprendizagem? É para que ela consiga entender a partir das estruturas do fenômeno que ocorre no sistema nervoso. Então, temos que entender a neurociência e a cognitiva, a aprendizagem que está na pedagogia. O que é a neuropsicopedagogia clínica? Ela é a parte prática da ciência da neuropsicopedagogia. A neuropsicopedagogia, ela é uma ciência, tanto que, quanto ciências, ela tem um campo de pesquisa. Logo, o especialista em neuropsicopedagogia é o cientista e está estudando essa ciência. Mas a neuropsicopedagogia, quando ela tem um foco na aprendizagem, ela tem um enfoque prático. Ela é uma ciência prática. E essa prática, ela vai demandar de sujeitos colocando esses conhecimentos científicos em prática no dia a dia. Nesse campo de atuação, ele abre para a profissão do neuropsicopedagogo. O neuropsicopedagogo e a neuropsicopedagogia antes de ser uma profissão, ela é uma ciência que tem a necessidade de se colocar em prática, e temos aí o profissional neuropsicopedagogo que coloca o conceito das ciências em prática, potencializando a memória, a compreensão e o processo da aprendizagem. O neuropsicopedagogo é um profissional com possibilidade prática. Duas atualizações práticas. A neuropsicopedagogia, ela tem essas possibilidades, mas na prática, que é você e o sujeito e o processo da aprendizagem, ela tem duas possibilidades. Elas são a neuroclínica e a neuroinstitucional. Para falar bem simples, a diferença entre esses dois campos de atuação, entre essas duas áreas, é que o atendimento clínico ocorre de maneira individualizada. Então, você atende seu paciente individual. Você e ele, e o seu paciente, o aprendente. Já a neuroinstitucional, ela ocorre de maneira cognitiva. Toda vez aplicar os testes, atuar como neuropsicopedagogia, eu vou buscar trabalhando com um grupo de sujeitos, não de forma individual. A diferença é a neuroclínica e institucional. Na clínica, você vai atuar de maneira individualizada, e no institucional, você vai atuar de maneira coletiva. De atuação clínico institucional está relacionada com a quantidade de sujeito que você vai atender nas suas sessões, nas suas consultas. O clínico, o sujeito de maneira individualizada. O institucional é um grupo de sujeito de maneira coletiva. Então, devemos observar esse principal da atuação da neuropsicopedagogia. Qual a diferença prática? O neuropsicopedagogo atua de maneira institucional, vai atender de maneira coletiva. Quais são as diferenças? Onde elas são iguais e onde elas são diferentes? Primeiro, parece onde esses dois campos são iguais. Primeiro, ambos vão trabalhar com relação à aprendizagem e na perspectiva de entender o sistema nervoso. Ambos vão estar pensando na pedagogia e nos problemas cognitivos. Eles vão entender o processo como se dá
em volta e a estimulação do cognitivo. Pré-requisito e requisito para. São muito parecidos. Onde é que vem a diferença? A principal. Dividir. Como faz a prática? Qual a diferença na prática do psicopedagogo e psicopedagogos? Como diferenciar esses espaços? Quando vamos tratar individualizado, pense no atendimento personalizado, exclusivo. Toda a demanda está voltada para aquela pessoa, para aquele sujeito, para aquele aprendente. A demanda, sessão, elaboração de planos, quanto de sessão, quanto de avaliação, quanto plano de intervenção. Vamos estar focado na demanda daquele paciente. Quando a gente pensa na psicopedagogia institucional, eu não vou trabalhar de maneira personalizada, individualizada, de maneira simples. Eu vou trabalhar de maneira coletiva. E todo o meu plano de intervenção vai estar pautado no coletivo, na necessidade da demanda do grupo. Como trabalho com sujeito, eu tenho as demandas individuais. E quando eu trabalho com um grupo de sujeito, eu tenho a demanda de grupo. E ela vai ficando clara cada vez mais, e cada vez que vai atuando, que vai trabalhando, que vai se envolvendo. Eu tenho que conhecer meu grupo, eu tenho que entender minhas demandas e eu preciso atingir aquela necessidade daquela demanda. Quer dizer o quê? Eu só posso trabalhar com grupo, com menos dificuldades, com os mesmos transtornos? Não. Eu não preciso trabalhar só com TDAH, só com síndrome de Down, só com quem tem dislexia. Não, eu vou trabalhar com todos. Nós precisamos entender. Quando se junta os sujeitos diferentes, indivíduos diferentes, cada uma com a sua personalidade, com a sua dificuldade, com a sua potencialidade, nós vamos interferir nesse grupo. E eu tenho que enxergar as demandas do grupo, deles, não apenas de um. Eu tenho que entender o todo. Eu posso, do institucional, observar a necessidade individual? Sim, temos. Existe um momento que a gente chama de triagem, né? Tem a triagem da neuropsicopedagogia, que é o momento que nós vamos identificar. Primeira coisa, identificar se a demanda que a família e o paciente tem cabe dentro daquele psicopedagogia. Não adianta a gente querer atender outros aspectos e sem conhecer o que está na necessidade do dia a dia. Preste atenção a um detalhe muito importante. Quando a família lhe procura, é porque ela quer resolver o problema daquela criança, daquele indivíduo. É de aprendizagem, é de leitura, é de contato com as outras pessoas. Então, quando ela é clínica, nós trabalhamos nesse conjunto e observamos todos eles. Mas psicopedagogia institucional e clínico, você percebe a diferença. Então, quando ele é clínico, você trabalha com o indivíduo. Quando ele é institucional, você vai trabalhar com o todo. Então, deixe isso bem claro. O indivíduo, o neuropsicopedagogo, nunca vai realizar diagnósticos. Vamos ter isso claro. O objetivo da avaliação do neuropsicopedagogo nunca vai ser levantar um diagnóstico. Avaliação clínica, você tem que, é um protocolo daquele psicopedagógico clínico. Então, você já tem um diagnóstico, você não está lá fazendo avaliação para diagnosticar. O objetivo da avaliação não é diagnosticar. Quando não se tem diagnóstico, a gente faz sim verificar se há indicativos ou alguma patologia, algum transtorno, alguma questão mais complexa da relação da aprendizagem, ele com a aprendizagem. O nosso objetivo de avaliação é entender qual é o momento do meu paciente, como ele se relaciona com a aprendizagem. Tem problema que ele já tenha diagnóstico. Facilita a vida de todos nós.
Não é porque o sujeito tem um diagnóstico de TDAH que todos eles vão ter a mesma dificuldade da aprendizagem, ou que ele vai ter no mesmo nível, que vão ter a mesma relação com o processo de aprendizagem. Cada um tem a sua personalidade. Isso que eu tenho que identificar na neuropsicopedagogia. E eu preciso entender como o meu paciente ou o meu aprendente se relaciona com a aprendizagem, como ele enxerga essa demanda, como é esse processo, como acontece para ele esse processo, qual é a experiência dele, como que ele responde à aprendizagem. Tem que ter somente a percepção de entendê-lo. A avaliação não é para ser diagnóstico. Eu vou ajudá-la onde? Não é a dificuldade de aprendizagem, ele tem TDAH, ele está com déficit de atenção cognitiva, ele não consegue manter um foco, ele está precisando de atendimento especial. Eu vou caminhar ele para um pediatra, um neuropediatra, para auxiliar se preciso for. O diagnóstico que ele já trouxe e o uso de medicação não somos nós. Se ele já tem um laudo, melhor ainda, porque eu já vou saber o que está acontecendo com ele. Eu já vou ver o que eu vou fazer da minha avaliação. Então, eu preciso ter mais, estar atento para entender o que fazer, como eu vou fazer os testes, a relação dele com a aprendizagem. Isso aí é importante saber para que a gente possa ajudar cada vez mais a família e a criança, com ou sem transtorno, com ou sem síndrome. Qual é o ponto em comum de todos os pacientes? A neuropsicopedagogia tem a dificuldade de aprendizagem ou a necessidade de potencializar a aprendizagem daquela criança, daquele adolescente. Então, com as habilidades que ele tem. Buscar. Então, é bem certo que a clínica, a gente faz avaliação para entender a demanda e fica certo que nós não vamos para um processo de trabalho coletivo. A intervenção vai ser a mesma estrutura do protocolo. Então, preste atenção a isso. Simulação de funções afetivas. A neuropsicopedagogia clínica, que é individualizado, ele é mais importante? Não. Será que não é melhor? Será que tenho que escolher um atendimento clínico ou institucional? Não existe uma melhor que outra. Existem demandas diferentes, onde as duas juntas vão se completar. Completa todo o acompanhamento daquele indivíduo. A neuropsicopedagogia clínica, ela vai atuar exclusivamente com o sujeito. Isso é bom. É individualizado, você trabalha com ele focado na necessidade dele, desenvolver o potencial dele, desenvolver as dificuldades para superar as dificuldades, focado naquele paciente, naquele aprendente. Fica faltando umas áreas do atendimento. A primeira área que fica faltando no desenvolvimento da clínica, na estratégia, desenvolver habilidades sociais, desenvolver o convívio com as partes, com as demandas naturais que a gente tem que encontrar na sociedade. A neuroinstitucional, ela ajuda na flexibilização do aprendizado, do pensamento, do outro, tomada de decisão. Vai trabalhar bastante esse desenvolvimento de atividades sociais de maneira forte, buscando a base da psicologia cognitiva, que o nosso cérebro social. O Cérebro da Criança é um livro que você pode procurar para ler, que é muito bom. Nós somos seres sociáveis. A neuropsicopedagogia institucional, ela é ótima para essa demanda, para socialização, para essa demanda de eu me entender como sujeito dentro de um contexto de aprendizagem. Todas duas vão ser, elas são importantíssimas. Um vai auxiliar o outro no desenvolvimento da aprendizagem. Então, não tem uma melhor que outra, não tem uma mais que a outra. Tem o complemento. Quando se fala em a neuropsicopedagogia institucional, ela já faz a parte direta do desenvolvimento do plano de intervenção,
na demanda daquele indivíduo que você está atendendo e corresponder à expectativa, bem como desenvolver, potencializar a aprendizagem. Como é que você pode trabalhar a institucional e clínica? A partir das intervenções. Orientar a desenvolver as sessões, nos planos de sessões, de várias maneiras. Duas, trabalhar com blocos de sessões. Você escolhe os blocos de sessões, você faz ao seu critério. Depois que você vai colocar dentro do bloco de sessões, as atividades que estimulação cognitiva das mais diversas áreas da aprendizagem, que vai desenvolver todos os pré-requisitos que você precisa. Trabalhar com atenção, com memória, com raciocínio lógico, com escrita, com desenho, com arte, motricidade, tendência que possa sessões. Cada sessão você faz a sua. Agora, passar por todas é importante, desenvolver todas, para você perceber, depois que você entender, você vai ver como aquele paciente se saiu em relação ao grupo, qual a contribuição dele, como foi a interação dele com o pessoal, com as outras colegas, sempre pensando no grupo. Que você pode trabalhar institucional. É o modelo oficinas, bloco de sessões, e vai fazer oficinas temáticas. Você tendo assim o conteúdo, uma habilidade específica. Você pode trabalhar na neuropsicopedagogia, uma oficina temática de português, de matemática, de leitura, de teatro, de pintura, de criatividade, uma oficina temática de criatividade. Tem tudo. Na parte cognitiva, memória, atenção, construção, lateralidade. Você vai trabalhar N possibilidades das temáticas. É muito importante para você visualizar na sua sessão a partir das suas oficinas temáticas. E vai desenvolvendo a sua criatividade, os planos de sessão de intervenção. É importante você ter o planejamento em todo lugar. O tema da sua oficina temática e o tema dos blocos que você vai estar trabalhando e a organização do plano de instrução. E tem uma possibilidade muito importante. Você pode usar na temática como nos blocos de sessões, que são trabalhar de várias áreas. Você fazer uma atividade que você tem um circuito para você ir superando. Então, cada vez que você faz, você pega cada circuito para significar toda aquela aprendizagem, todos aqueles blocos, para que você tenha interesse e seja interessante para a pessoa que está trabalhando com você. E como você está conduzindo o seu trabalho. No atendimento clínico, a gente tem duas demandas diferenciadas, pela avaliação e a intervenção. E assim como na intervenção institucional, eu posso trabalhar com blocos, eu posso trabalhar com a criatividade, trabalhar com ritmo, com desafios, sempre se fala, estimulando sempre cada vez mais os desafios, né? Sempre. O desafio é importantíssimo e a criatividade e o lúdico. Não posso partir da dificuldade. Eu tenho que partir do dia a dia, trabalhar as atividades. Eu vou partir da potencialidade do meu paciente, do meu aprendente, para que ele possa desenvolver o gosto por estar nas sessões, para que ressignifique a vida dele, que ressignifique a aprendizagem e partindo da área de interesse dele, da potencialidade do eu dele, e a gente vai colocando as dificuldades e vai arrumando e para que ele possa se sentir incluído. E o êxito, oba, esse aqui eu consigo, então eu sei, e a gente vai ajudando passo a passo, fazendo parte da aprendizagem, sendo cada vez mais importante, e se sentir importante, ter a consciência, que ele tenha consciência de que ele é bom, depois que ele já passou por alguns obstáculos, e que ele sabe que ele pode ultrapassar e essa é a intervenção. Começar sempre organizando os planos, não esqueçam disso. Se atuando na clínica, tem que ter plano de avaliação.
as sessões de avaliações. Antes de começar, você tem que elaborar seu plano de intervenção, seus planos de sessão de intervenção, porque você precisa visualizar onde eu encontrarei, onde eu perdi. E se você não tiver um objetivo, não tiver metas no atendimento, você vai estar se perdendo. Então, objetivos, metas, desenvolver estratégias para que você consiga conduzir o seu paciente ou aprendente clínico a chegar na meta. E isso é muito importante. Como a gente consegue mensurar o ponto de partida? É estabelecido o ponto de partida e o ponto de chegada. E a gente só vai conseguir com desenvolvimento de um ambiente saudável. Planejar. Então, vamos lá. O desafio será, dia da semana, terá fazer um documento técnico para desenvolver a partir do seu caso, um desenvolvimento técnico, vão desenvolver o planejamento, o antes da avaliação, o laudo técnico, plano de intervenção, plano a ser desenvolvido como prática de planejar. E quando a gente planeja, a gente consegue enriquecer o nosso trabalho. Quando a gente tem planejamento, utilizamos os recursos da melhor forma possível, ressignificando todos os usos dos instrumentos. É muito importante você dar o estímulo e oportunizar o seu aprendente que tenha desenvolvimento nas atividades cognitivas, de uma busca por uma resolução de problema, e ele consiga então superar aqueles problemas que você viu a partir do estímulo. E o importante é, vamos colocar a neuropsicopedagogia em prática, vamos em movimento. Então vamos trabalhar esses dois campos para o que é o princípio básico, coletiva, outra individual. E se você é o psicopedagogo institucional, você pode sim atender seu paciente nas duas instâncias. Então, nós temos uma organização, que é o IESP, que os nossos crianças, adolescentes, e todo sábado, o institucional, e atuamos na Instituto Educacional Social de Portão. E nós trabalhamos todo sábado no coletivo, né, com intervenção, com psicólogo, neuropsicopedagogos. E durante a semana nós trabalhamos nas salas de aula normais, só de observação, e no sábado trabalha com os pais, trabalha com a família. E nós estamos sempre juntos nessas duas instâncias, mas não misturamos. Nós fazemos atendimento, cada um no seu tempo, cada um no seu espaço, organiza a família para que elas possam entender e ter a clareza do que está se passando, qual o momento, seja uma colecionadora de sucesso, de sorriso e de aprendizagem. Bom trabalho! E vamos até lá. Tchau.